capítulo 12, versículo 3. Ninguém abre a Bíblia. Esse texto, ele tem que estar no nosso coração, porque é um texto que está no coração do Senhor. Gênesis 12, 3, parte B. E em ti serão abençoadas todas. Eu não vi. E em ti serão. Pai, perdoa-nos, Senhor, quando não compreendemos o quanto esse tema está arraigado no teu coração. Mas abre-nos, Senhor, a compreensão nesta hora, Pai, pelo teu Espírito que prescruta as tuas profundezas. Nós repreendemos a toda operação contrária à explanação e à captação da tua palavra, e chamamos das tuas profundezas, pelo teu Espírito, que nos revele nesta noite o quanto isto está arraigado no teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar. Família, expressão do amor de Deus. Vamos repetir? Família, expressão do amor de Deus. Há coisas que caem na vala comum. O que é vala comum? É aquela coisa corriqueira, que de tanto as pessoas repetirem, elas ficam mecanizadas e terminam se esvaziando do conteúdo. E muitas vezes nós temos repetido: Deus ama as pessoas. E pelo fato de repetirmos tanto isto, muitas vezes isto cai na vala comum e se torna algo mecânico. Mas o amor de Deus, ele vai além da nossa compreensão. O amor de Deus, ele vai além da dimensão do universo. O amor de Deus, ele está manifesto para toda a humanidade, mas ele é relacional com cada um de nós. Nós tivemos durante esse ano 3 noites, que foram chamadas de noites da superlua, onde a lua aparentou no horizonte acima do oceano está bem maior do que em outras noites. E é maravilhoso quando nós chegamos ali no litoral e vemos aquela lua, aquela superlua enorme, aquela bola linda, maravilhosa, criada por Deus, suspensa sobre o nada, projetando os seus raios sobre a dimensão infinita do oceano. Muitas pessoas à beira-mar, cada uma que contempla, todas visualizam na totalidade do luar, mas há um rastro do luar que vem direto para você, e aquele espetáculo, embora esteja colocado para todos, é um espetáculo que Deus individualiza para os seus olhos. Na beleza da janela do seu coração, da sua alma, dos seus olhos, você capta a grandeza daquele que criou a lua, a grandeza daquele que criou todo o universo. E o amor de Deus é assim, é um amor que é para todos, mas que no poder do Senhor, na onisciência do Senhor, na onipotência do Senhor, na onipresença do Senhor, Ele relaciona individualmente para cada um de nós. Em um dado momento da minha vida cristã, eu estava orando com um casal de tios que viajou 5.000 quilômetros, movidos pelo amor de Deus, para me falar do Evangelho. E enquanto estávamos dobrados ali diante do Senhor, quedados da sua presença, ondas do amor do Senhor atravessaram a minha vida, e eu me entregava às lágrimas, porque aquelas ondas de amor atravessavam o meu corpo. E quando terminamos aquele período de oração, eu precisaria ali tomar banho, trocar de roupa e voltar para casa, e os meus tios me perguntaram: filho, o que foi que aconteceu? Eu tentava falar,
mas as ondas tangíveis, concretas do amor de Deus continuavam invadindo o meu corpo, e eu não conseguia colocar em vocábulo, em palavras, o que eu estava sentindo naquele momento. E ali, quando eu estava saindo, novamente a minha tia pergunta: filho, o que aconteceu? E as ondas do amor do Senhor enchiam o meu ser naquele momento. E quando eu peguei o ônibus, estava me deslocando para a rodoviária, o Senhor disse para mim: o que você experimentou hoje foi como se fosse um grão de areia, na imensidão da areia contida na beira da praia. E eu disse: meu Senhor, quão grande é o teu amor para com a nossa vida. Deus alcançou a cada um de vocês, Deus buscou a cada um de vocês, porque Deus ama a cada um de vocês. E é por isso que em João 3,16 nós encontramos a máxima da manifestação desse amor de Deus. Vamos dizer: porque Deus amou de tal maneira, para que todo que nele crê, aleluia, Ele não poupou sequer o seu Filho unigênito, para nos mostrar o quanto Ele nos ama. Mas há uma outra forma também, entre muitas outras maneiras, pelas quais Ele revela o seu amor para conosco. E uma destas outras é a família. Do amor. E diga: ah, pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não conhece a família que eu tenho. Essa ideia que está porventura na mente de alguém não é de Deus, porque Deus deu uma família a você como prova do amor dele, para a glória do nome dele e para o seu conforto, para o seu bem-estar, para que seja bênção na sua vida. Você pode dizer amém para Deus? Mas Satanás batalha durante todo o tempo para remover a compreensão na vida de cada pessoa de que a família é expressão. Quando ele olhou para Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele preocupou-se com a solidão de Adão. Ele preocupou-se em lhe dar uma companheira, uma pessoa a quem Adão deveria e poderia amar, cuidar, respeitar, viver com para ela, para os seus filhos, para a sua família, pessoas com objetivos comuns. As pessoas, quando elas se distanciam de Deus, elas perdem o foco de Deus para com a família. Elas se tornam egoístas, elas se tornam isoladas, e contribuir para a construção de uma calçadia, uma vida familiar estruturada. Aos filhos quem dá como pai, quem dá é você. Se você trabalha por dia 8 horas, 10 horas, 12 horas, você já prestou atenção que o melhor da sua força, o melhor do seu tempo, você dá para o seu trabalho, e o resto das suas horas você traz para casa, para a sua esposa, para a sua família?
Que tipo de pessoas nós somos? Quando damos o resto do nosso tempo, o resto das nossas forças, e queremos ter resultados positivos dentro da nossa casa. Há muitos anos atrás, numa igreja do Betel Brasileiro em Alto Mateus, a mãe vinha para o culto, o filho dizia: eu fico aqui, daqui eu não saio, e ficava da calçada sentado no meio fio. E aquela mãe não conseguia convencer o filho a entrar, até que um dia não foi preciso mais convencer aquele filho de entrar. Passou o marginal, esfaqueou e ele morreu ali na calçada. Antigamente alguém chegava e dizia: filho, senta aqui. Hoje os pais são reféns dos filhos. Filho, onde é que você quer sentar? Filho, você quer fazer o quê? O que é que papai faz, filho, para você ficar feliz? Nós temos perdido valores no seio da família. Nós temos perdido os caminhos, os princípios de Deus para conduzir a nossa família de uma forma decente, de uma forma digna. Antigamente um pai de família não ganhava nem o salário mínimo, mas criava 10 filhos, criava 15 filhos, criava 20 filhos. E todos davam para gente de bem. A média no Brasil hoje é 1,9 de filhos por casal. E muitas vezes, eles não dão para a gente. Um jornalista em Brasília, no ano de 1998, ele estava preenchendo a sua declaração de imposto de renda. E quando chegou na área para declarar os seus bens, ele disse: os maiores bens que eu tinha para declarar, eu não posso declarar. Meu filho suicidou e minha filha foi embora no mundo das drogas. Nós precisamos investir na família, porque família tem o amor de Deus, família tem o investimento de Deus. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E eu quero trazer à nossa memória nesta noite 3 coisas que o Senhor faz em relação à nossa família. A primeira delas: o Senhor edifica a família. Vamos repetir? O Senhor edifica a família. Se o Senhor não edificar a casa, diz o Salmo 127, versículo 1, em vão trabalham os que a edificam. Meu irmão, minha irmã, você tem uma força poderosa ao seu lado. Você tem uma força poderosa dentro de você. Você tem uma provisão maravilhosa da parte de Deus. Ele trabalha edificando a sua casa, a sua família. Mas a Bíblia diz que a mulher tola não edifica a sua casa. A mulher tola destrói a sua casa. Da mesma forma, o homem que não age sabiamente, o homem que age de forma tola, ele destrói a sua casa. Deus faz a parte dele, ele edifica, ele concede uma estrutura família, ele coloca o pai e a mãe, ele chama ali de pais, ele diz que ali estão filhos que são herança dele, e ele dá princípios para que a gente eduque os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Ele gera toda a estrutura. Mas muitas vezes, pelo fato de não termos recebido uma preparação adequada, queremos ter uma família estruturada, mas não sabemos como estruturar. E daí a preocupação do pastor Jorge Luiz em trazer programas para a igreja na área de família, para que ajude os irmãos a buscarem na presença de Deus os princípios, os caminhos para terem um casamento abençoado, um casamento estruturado, um casamento para a glória de Deus, um casamento em que problemas sejam solucionados e que o Senhor seja engrandecido. Nós somos seres humanos
E como seres humanos, nós somos imperfeitos. E como seres imperfeitos, nós erramos, nós pecamos. E precisamos ter a humildade de dizer: Senhor, eu não quero atrapalhar a edificação que o Senhor quer fazer na minha família. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, para que a minha casa seja tremendamente edificada para a glória do teu santo nome. Quantas complexidades nas famílias. Conheço um casal que a esposa o traiu, houve o divórcio, ele casou-se segunda vez. Do segundo casamento não teve filhos, mas ele tinha 2 filhas do primeiro. Isto um casal de cristãos. E a segunda esposa não pôde gerar filhos. E ela, enciumada pelo fato de não gerar filhos, de não poder dar filhos a ele, ela afastou as 2 filhas pequenas dele. E uma vez eu a chamei e disse: preste atenção, não lhe foi dada as condições de gerar filhos. Em todas as coisas da nossa vida, há um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Receba essas 2 filhas, ame essas 2 filhas, alegre-se com essas 2 filhas, porque o Senhor está lhe dando a oportunidade de ter 2 filhas. Ela não entendeu. Hoje o esposo dela tem 2 netos. E o que ela fez com as filhas, ela está fazendo com os netos, afastando os netos do avô. E ela não entende que enquanto ela afasta as filhas do pai, ela afasta o pai, o esposo dela. Enquanto ela afasta os netos do avô, ela afasta mais ainda o esposo dela. O diabo cega o entendimento das pessoas. E as pessoas ainda chamam o nome de Deus para dentro de uma situação desta, dizendo que seja como Deus queira. Deus não quer este tipo de coisa. Deus ama a família. Deus nos deu a família como prova, como manifestação do seu amor. A mulher sábia edifica a sua família, mas a tola a destrói. O homem sábio da mesma forma procede. Como não ir de encontro à vontade de Deus? Como ser partícipe do projeto de Deus na edificação da família? O Senhor edifica a família. Em segundo lugar, o Senhor protege a família. Vamos repetir? O Senhor protege a família. Há uma história maravilhosa na Bíblia Sagrada, entre muitas outras histórias maravilhosas, de uma mulher circunstanciada por coisas alheias à sua vontade, quem sabe, foi tomada pela prostituição. A prostituição invadiu a vida daquela mulher, tomou conta, dominou e a fez escrava, porque o pecado escraviza. Mas havia uma sede no coração daquela mulher. E um dia ela ouviu uma notícia: o Deus de Israel libertou o seu povo do Egito com mão forte. O Deus de Israel fez maravilhas. E no determinado momento em que Deus estava para destruir a cidade que aquela mulher morava,
Chegaram 2 espias e ela disse: eu bem sei que o vosso Deus é Deus em cima dos céus e Deus da terra. Eu sei o que o vosso Deus fez, e o nosso coração desmaiou diante da presença magnânima desse Deus. A esperança de Deus batia a porta do coração daquela mulher. Quantas vezes estávamos numa situação semelhante, sem forças, mas a esperança de Deus veio ao nosso encontro, porque Ele é a nossa esperança, Ele é aquele que nos ajuda a crer contra a própria esperança. Abraão, sendo idoso, olhando para Sara, o ventre amortecido, mas o Senhor disse: Abraão, tu serás pai de muitas nações. E ele creu contra a esperança, e a glória de Deus se manifestou na vida de Abraão. O Senhor protege a família, o Senhor dá esperança à família. Talvez você tenha uma situação crítica dentro da sua casa, mas eu quero dizer que aquele que é a nossa esperança está batendo a porta do seu coração desta noite, porque Ele tem uma obra maravilhosa para fazer dentro da tua casa. Nós muitas vezes impedimos o braço de Deus, nós muitas vezes impedimos o agir de Deus. Muitas vezes a gente está dizendo assim: Senhor, trabalha na vida desse meu marido. E Deus diz: oh, minha filha, não é na vida dele não que há uma necessidade, é na sua vida. Eu estou querendo trabalhar na sua vida, e você não está permitindo. Muitas vezes o esposo está orando: Senhor, converte a minha mulher. E o Senhor está dizendo para ele: melhore os seus caminhos, melhore as suas atitudes, glorifique o meu nome na sua vida, e dentro do seu casamento, e dentro da sua família. Mas ele não consegue entender isto. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, 14. Conheça as Escrituras, conheça a palavra de Deus, porque se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai conhecer o Deus da palavra. O diabo não quer que você conheça a palavra, porque ele sabe que quanto mais o crente conhece a palavra, mais ele conhece ao Senhor, e mais espaço ele vai dando à sua vida para o agir e o operar de Deus. Não existe fórmula mágica para a vida cristã. Vida cristã é uma existência na presença dEle. Quando alguém vive desta forma, pode dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará para julgar a minha causa. Amém? O Senhor protege a família. O que é que você precisa na sua casa? Não diga para mim não, não posso fazer nada por você. Mas diga para aquele que tem todo o poder e que tem pressa em agir na sua casa. Em terceiro lugar e último, o Senhor é aquele que abençoa a família. Vamos repetir? O Senhor abençoa a família. Diga para você mesmo agora, no silêncio da sua mente. Muitas vezes a gente fala da boca para fora. Eu não estou dizendo que os irmãos falam da boca para fora, mas a gente precisa crer naquilo que a boca confessa. Amém? Você entendeu o que eu disse? A gente precisa crer naquilo que a boca confessa, porque senão vai ser discurso vazio. O justo viverá pela sua. E para ter fé é preciso crer. Crer naquele que é poderoso. Crer naquele que nos diz: se crerdes, verás a glória de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos. Veja o que é que o Senhor lhe diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá
bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Aleluia! Ele é bom e abençoador. Vamos repetir? Ele é bom e abençoador. Outra vez. Ele é bom e abençoador. Ele é bom e abençoador. E a bênção dele está sobre a tua vida. O Senhor abençoou muitas casas, muitas famílias. Vamos trazer à memória desta noite textos da palavra de Deus, de famílias que ele abençoou. A de Elcana e Ana. Ana era estéril. Além de estéril, Ana não tinha um espinho na carne não. Ana tinha um espinheiro completo. Não faltava espinho, era espinho grande, espinho pequeno, espinho médio, era espinho de tudo que era tamanho. O nome do espinheiro era Penina. Ela infernizava a vida de Ana. Você é estéril, você não pode dar filhos, onde está o teu Deus? Mas a Bíblia não mostra Ana entrando em conflito com Penina. Antes ela derramou a sua alma na presença do Senhor. Amém? Não perca tempo batendo boca com o diabo. Invista o tempo na presença daquele que lhe ama e que tem poder para mudar a história da sua vida. E a Bíblia diz que Ana, depois daquele momento de derramar a sua alma na casa do Senhor, foi para casa. Presta atenção aqui num segredo de Deus revelado na palavra. De madrugada, Elcana e Ana adoraram ao Senhor, e o Senhor lembrou-se de Ana. Glórias sejam dadas ao seu nome. Cícero Nogueira diz que de madrugada a fila é menor. Eu não entendo por aí, eu entendo que a palavra diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Alguém está dizendo: Deus é mais importante do que o sono para o meu corpo. Deus vem em primeiro lugar. Eu renuncio ao meu descanso para entrar no descanso de Deus. Obrigado. De madrugada eles adoraram ao Senhor, e o Senhor lembrou-se de Ana. E o Senhor removeu a esterilidade e deu a fertilidade para Ana, e ela alcançou um filho na presença do Senhor. E ela ficou tão agradecida que ela disse: olha, eu vou dar esse filho ao Senhor desde o seu voto. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar este filho ao Senhor. E a bênção de Deus, irmãos, é abundante. Ana deu um, e o Senhor lhe deu 5 filhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a bênção de Deus é transbordante sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. Vamos trazer à memória um outro lar, uma outra família. A casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Mandaram um recado para Jesus que Lázaro estava doente. Ele estava a uma distância de 2 dias, e demorou-se outros 2 dias, e quando chegou, Lázaro já era defunto de 4 dias. Marta chega para ele e diz: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós não fazemos o que Marta fez? Olhamos para Deus e pensamos que Ele é o Deus do passado. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que agiu na cova dos leões para com Daniel, é o Deus que agiu lá na fornalha, é o Deus do passado. E ela diz assim: se tu estiveras aqui no passado. Aí Jesus, cheio de amor,
ele diz: teu irmão há de ressuscitar. E ela diz: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Os olhos dela que estavam no passado vão para o futuro, mas ali estava aquele que é o mesmo ontem e hoje eternamente. Tirai a pedra, Lázaro, vem para fora. O Deus da vida manifestou a vida e o tirou dos braços da morte. Removeu a morte e gerou a vida. Vamos pensar numa terceira casa. Na casa da viúva, dos dias do profeta Eliseu. O profeta morrera, deixou dívidas. E aí ela chega para o profeta Eliseu, participa do acontecimento, e ele pergunta: que tens em tua casa? E ela fala do azeite. Ele diz: vai, toma para ti vasilhas emprestadas, entra da tua casa, fecha a porta e deita o azeite. E ela deitou na primeira vasilha, deitou na segunda, na terceira, na quarta, e ela começou a observar que a quantidade de azeite começou a se multiplicar, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, o milagre de Deus enchendo aquela casa, até o momento que não havia mais vasilhas. E aí ela vai até o profeta diz: venda o azeite, paga as dívidas e viva do resto. O Senhor removeu as dívidas e deu abundância de bens. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que abençoa as famílias. Vamos pensar nos 10 leprosos. Jesus sabia que somente um iria voltar, mas a bênção dele foi para quem iria voltar e quem não iria voltar. De uma vez só curou 10 leprosos. Ele removeu a doença e deu a cura. Em último lugar, vamos pensar na casa de Zaqueu. Era um homem rico, conhecido por todos da cidade, tinha uma posição social elevada, chefe dos publicanos. Mas havia ali algo que inquietava a sua vida. Ele era filho da perdição. E ele, ouvindo falar de Jesus, ele começa a ter a sua fé despertada, a esperança começa a bater na porta do seu coração, e ele propôs no seu coração de ver a Jesus. Era homem de baixa estatura, havia uma multidão e ele não conseguia ver a Jesus. Ele não pensou 2 vezes, ele subiu no pé de sicômoro, e ali ele ouviu a voz maviosa do nosso mestre Senhor Jesus: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ele disse: Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Israel. E ali ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem, ele veio buscar, ele veio salvar o que se havia perdido. A salvação de Deus veio para aquele lá. Aleluia! O Senhor é aquele que edifica a família, que protege a família e que abençoa a família. Deus faz a parte dele. Agora eu e você precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos investir na nossa família. Nós precisamos proteger a nossa família. Deus é quem protege, mas nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos ser bênção para a nossa família. E é Deus quem nos habilita, quem nos capacita, quando Ele diz: se tu